Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo oferecido pelo MedZD. Hoje vamos falar então sobre sarampo no bloco de pediatria. Eu sou o Cauê Alberto. Vamos lá. Sarampo. O que é o sarampo? Então, o sarampo ela é uma doença infecto-contagiosa, uma doença infecciosa aguda, que é transmissível e extremamente contagiosa, tá? A etiologia. A etiologia do sarampo é uma doença viral. O vírus é um RNA vírus da família Paramyxovírus. Quais os períodos da doença? Vamos lá. Então, a gente divide normalmente em 3 períodos, ok? O prodrômico ou catarral, exantemático e convalescença ou de descamação furfurácea, tá? Então, tem esses 3 períodos. Vamos lá, o modo de transmissão. O modo de transmissão é diretamente de pessoa a pessoa, normalmente através das secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir, ao espirrar, ao falar ou apenas respirar, ok? Incubação. Geralmente dura 10 dias, variando de 7 a 18 dias, desde a data da exposição à fonte de infecção até o aparecimento da febre, e cerca de 14 dias até o início do exantema. Transmissão. De 4 a 6 dias antes do aparecimento do exantema e até 4 dias após. Tá? Então, isso é muito importante. O período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 dias após o início do exantema. Também isso daí é bastante importante. Vamos lá. Como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico basicamente é clínico, mas também pode ter ajuda aí de exames laboratoriais e a epidemiologia, né? Se tiver numa área que está tendo sarampo, então aí sugere ainda mais essa doença na criança, ok? De exame laboratorial, a gente pode fazer o ELISA para detecção de anticorpos específicos, o IgM e IgG, ok? E a clínica, a parte clínica. Então, como nós vimos, a gente divide em 3 fases: na prodrômico ou catarral, a segunda exantemático e a terceira convalescência ou de descamação furfurácea. Uma observação que é bastante importante, tá, em relação ao sarampo. O sarampo é uma doença exantemática, mais uma doença da árvore respiratória, ok? Então, o paciente aí vai ter sintomas respiratórios também. O que ele tem de doença respiratória? Normalmente o paciente tem febre, tem tosse, coriza, conjuntivite e frequentemente fotofobia, tá? Então, isso daí ajuda bastante a gente diferenciar. Às vezes a gente fica um pouco em dúvida aí nas doenças exantemáticas. Então, aí uma doença exantemática que tem aí também uma doença de árvore respiratória, indica aí mais, fala mais a respeito do sarampo, ok? E o sinal de Koplik. Vou colocar aqui para vocês. Sinal de Koplik ou manchas de Koplik normalmente elas aparecem um pouco antes do exantema, tá? Então, também é um sinal patognomônico, tá? A partir do momento que a gente consegue identificar essas manchas de Koplik, a gente consegue fechar o diagnóstico aí de sarampo. Só que é difícil, tá, pessoal? Difícil a gente pegar esse tempo, né? O paciente ir no ambulatório, nesse estágio, tá, da doença. Normalmente ele vai, depois começa a aparecer já os exantemas, e aí o sinal de Koplik normalmente já não está mais presente, ok? Vamos lá, em relação à fase exantemática. A fase exantemática normalmente dura aí entre 3 e 5 dias. É uma fase aí que tem uma piora clínica, que o paciente aí começa a sentir mais sintomas. As características do exantema é maculopapular, ok? A gente fala maculopapular morbidiforme, tá? As pápulas elas são confluentes, forma placas, tá vendo que tem uma certa confluência aqui, não é uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma ali, tá? Então elas são confluentes, formando aí placas, ok? O início a gente fala que é crânio caudal, tá? Então normalmente começa no pescoço, começa atrás da orelha, na face, e aí pode ir descendo aí pro tronco, ok? Progressão,
Ok, a progressão que eles falam que é crânio caudal, tá? Então, ia lentamente. Normalmente essa progressão aí do crânio caudal, ela dura aí aproximadamente 3 dias. E a descamação? A descamação a gente fala que é furfurácea, tá? A pele se esfarinha. Então, por isso que furfurácea. E causa diminuição das células T, tá? Então, o paciente aí ele tem uma imunodeficiência temporária ou transitória, tá bom? Então, é importante aí que esse paciente também não seja colocado aí na presença de outras infecções, senão ele pode adquirir uma doença mais grave. E não existe infecção subclínica, tá? O paciente normalmente quando ele está doente, ele vai apresentar os sintomas. Isso é o que acontece normalmente. Outras formas de diagnóstico. Anticorpos são detectáveis na fase do racho cutâneo, né? Na fase do exantema, ok? E laboratório, normalmente esses pacientes eles apresentam uma leucopenia mais linfocitose relativa, ok? Quanto às complicações, não é muito comum, mas pode ocorrer aí nesses pacientes com sarampo. Normalmente a gente divide em duas complicações, são as mais comuns, que são as complicações bacterianas. Das bacterianas aí, em criança, o mais comum é ter uma otite média, ok? Aí a grave seria uma pneumonia bacteriana, tá? Afetando aí a árvore respiratória, causando uma pneumonia bacteriana, que seria aí, podendo evoluir uma doença mais grave. E complicação viral, normalmente pneumonia de células gigantes e encefalite aguda. É muito raro, tá, pessoal? Uma ou duas crianças a cada 1000 casos de sarampo evolui aí para uma encefalite aguda. Então a probabilidade é bem baixa, tá? O tratamento. Vamos lá, o tratamento do sarampo. Sarampo, basicamente, o tratamento é um tratamento sintomático, é um tratamento do suporte e tem a vitamina A, tá? Que melhora o prognóstico, diminui o risco de mortalidade. Isso aqui é bem, não é, normalmente a gente não faz para qualquer paciente que foi identificado com sarampo, tá? Mas realmente na literatura ela tem como alternativa aí da vitamina A, ok? Mas não é para todos, mas tem essa possibilidade, tá? De dar vitamina A para melhorar o prognóstico. Prevenção. Prevenção pode ser feita com o uso da vacina, né? Imunização, a tríplice viral é a vacina aí que a gente dá para evitar o sarampo. O pós-contato. Existe aí uma imunização ativa que pode ser feita em até 72 horas, que não é muito comum, né? Ser realizada, mas existe, ok? E a imunoglobulina padrão até o 6º dia pós-contato. Também pode ser feito aí uma imunoglobulina, tá? Até o 6º dia. É difícil ser feito também, né? Mas na literatura existe isso. De repente na questão eles podem cobrar, então é legal saber, tá? Que tem imunização via vacinação e tem também a prevenção pós-contato, né? Que é pela imunização ativa e imunoglobulina padrão, ok? Então, sarampo é um tema aí que não foi muito cobrado na prova do Revalida, mas são doenças exantemáticas, pode ser cobrado, então eu fiz esse vídeo para vocês terem essa ideia. Na prova do Revalida foi uma questão em 2014 que caiu sobre o sarampo. Vamos dar uma olhada aqui agora. Ó. Uma lactente com 9 meses de idade vem à consulta da UBS com febre há 6 dias. Acompanhada de tosse, secreção seromucosa nasal, hiperemia e secreção conjuntival intensa. Então ela teve febre, acompanhada de tosse, secreção seromucosal nasal, hiperemia e secreção conjuntival intensa. Procurou a OBS no início dos sintomas, sendo diagnosticado um quadro gripal. A mãe retorna para a reavaliação, pois a febre não cessou e os sintomas pioraram com o surgimento de manchas avermelhadas no rosto. Olha lá, lembrando que é crânio caudal, que progrediram para o tronco a um dia. Ao exame físico, bom estado geral, ativa, febril, frequência cardíaca 120, um pouco aumentada, frequência respiratória 40, aumentada, ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, boa perfusão periférica, otoscopia normal, horoscopia, ó lá, importante, ó, horoscopia com mucosa hiperemiada e pequenas manchas com halo eritematoso próximo aos premolares. Exatamente essa imagem aqui, pessoal.
Isso daqui é o sinal de Koplik, ok? Então, como eu falei para vocês, é patognomônico. A partir do momento que a gente identifica isso, acabou o diagnóstico de sarampo, ok? Só que é difícil, como eu falei para vocês, é difícil, não é sempre que a gente vai conseguir ver bonitinho assim. Na prova é legal que é escrito, então ele vai dar pra gente, ok? Quando ele quer realmente ajudar, ele vai dar o sinal patognomônico e aí acabou, né? Matamos a questão, ok? A pele, exantema maculopapular em tronco e face. O diagnóstico desse lactente é... Vamos lá, então, sarampo. Acabou, né, pessoal? Uma doença aí uma doença exantemática, mais árvore respiratória aí sendo afetada. O paciente aí tem exantema, crânio caudal, a mucosa hiperemiada, as manchas brancas aí com halo eritematoso. Acabou. Sinal de Koplik, não tem muito que a gente pensar, ok? Sarampo. Por enquanto, na prova da revalida, nas provas aí só foi cobrada uma questão sobre sarampo, mas acho que é um tema legal, um tema aí que tem que saber bem, tá? Não pode vacilar, não pode errar uma questão dessa de jeito nenhum, ok? Espero que o vídeo tenha sido bom aí pra vocês. Tem mais uma questão. Vamos lá, essa aqui eu tinha esquecido dela. Essa aqui é uma questão do servidor público, tá? Só pra gente poder comparar aqui, ó. Vamos lá. Uma criança da zona rural é atendida pela primeira vez em uma unidade de saúde por apresentar quadro de febre. Vamos lá. Então, quadro de febre, prostração, congestão de vias aéreas superiores e conjuntivite e tosse. Lembrando que a conjuntivite normalmente é uma conjuntivite que causa fotofobia, ok? No exame, manchas esbranquiçadas puntiforme na mucosa oral. Ó, não foi tão bonitinho quanto do Revalida, mas tá aqui também, né? O que sugere aí o sinal de Koplik. Nesse achado sugere o que? Sarampo. Só para vocês verem aí que normalmente não sai muito disso, tá? Então, uma criança apresenta aí febre, congestão de vias aéreas superiores, então aí tem a árvore respiratória também atingida, conjuntivite, tosse, que é muito característico aí nos pacientes com sarampo, e o sinal de Koplik. Acabou, né? Sarampo, não tem nenhuma dúvida, bem tranquilo, tá, pessoal? Tá legal. Muito obrigado, pessoal, por assistir mais esse vídeo. Eu peguei como material, eu peguei aí o Guia de Bolso, a 8ª edição aí do Ministério da Saúde, que é um livrinho aí sobre as doenças infecto-contagiosas mais prevalentes no Brasil. Espero que tenha ajudado vocês. Então, até a próxima, bons estudos e um grande abraço. Até mais.